Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil. Falarei aqui do aniversariante do mês, álbum lançado em 19 de março de 1990 e que foi um marco para fixar a música eletrônica como foi na década de 90, e falo de Violator ou Violator, álbum da Depeche Mode. Solta a vinheta! Bom, galera, peço antes de mais nada para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações, e a galera que chega a este vídeo e não é inscrito, aproveite para se inscrever. Quase que praticamente a metade dos espectadores que acompanham os meus vídeos não se inscreveram ainda no canal, então eu faço esse convite para você que me vê, tá certo? Bom, galera, como eu falei na introdução do vídeo, um dos álbuns mais clássicos da história da música completa 31 anos. Falo de Violator, álbum aí da Depeche Mode, de Martin Gore, Andy Fletcher, Alan Wilder e David Graham. Essa era a formação da Depeche Mode para este álbum. O antecessor desse álbum já tinha feito um grande sucesso, que era o Music for the Masses, de 1987, e que teve aí uma aceitação muito boa nos mercados europeus e principalmente dos Estados Unidos da América. A banda Depeche Mode, ela sempre foi experimental na sua forma de fazer música, desde o seu primeiro álbum lá em 1981, passando por todos os álbuns da década de 80, até chegar a este, né, que começou ali a ser concebido em 1989 e para chegar às prateleiras das lojas em 1990. Uma dessas canções já figurava ali como single. Isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. Com certeza, essa capa aqui é uma das capas mais conhecidas de álbuns da história da música. Assim como a capa do The Dark Side of the Moon, as capas da Hipgnosis, né? Do Pink Floyd, capas do Led Zeppelin, de outras bandas. E do pop, algumas capas são icônicas, como a do Real, do Duran Duran, né? A Music for the Masses, do próprio Depeche Mode, o Substance, que é a coletânea do New Order, e essa daqui, Violator. Essa capa aqui, ela é muito legal. Ela é bem interessante na sua ideia. A flor aqui, né? Ela tem e isso fica muito claro no clipe de uma das principais músicas desse disco, que eu vou também comentar mais adiante. A flor aqui, ela tem uma associação com a obra de Antoine Saint-Exupéry, a clássica O Pequeno Príncipe, em que o príncipe, antes de mais nada, ele guardava uma flor, a flor do ego, da vaidade, a flor da virtude, e que ele não cuidando dessa flor, a vaidade e o ego poderiam dominar o príncipe. O clipe de Enjoy the Silence deixa isso muito mais claro. A concepção da capa é de Anton Corbijn, perdão, e fica muito mais evidente a explicação da capa pelo clipe de Enjoy the Silence. Violator não tem uma concepção, uma ideia clara do porquê da escolha desse nome. Foi mais uma brincadeira, né, sobre o quanto que o rock pesado violava os ouvidos das pessoas. Era mais uma brincadeira crítica e sarcástica dos integrantes da Depeche Mode do que algo muito mais profundo e significativo. Era mais uma cutucadinha comum ali no mainstream naquela época ali dos anos 80 e 90. Então não tem nada mais profundo na explicação do título Violator e da capa icônica, nessa rosa vermelha da capa do álbum do Depeche Mode de 1990. No envelope encarte do álbum, ela aparece aqui também, ó, de outra forma. Aqui no cantinho, os integrantes, e no verso aqui do envelope encarte, as letras das canções.
Concepção do álbum. Ele foi um pouco diferente dos demais álbuns gravados pelo Depeche Mode. Em entrevistas, o Alan Wilder e o Dave Graham deixaram claro que o processo de gravação deste álbum ele foi um pouco mais aberto em relação aos anteriores. E o que vinha a ser aí o mais aberto? Era um processo pré-concebido de dos integrantes da banda já deixarem as bases todas prontas, praticamente sem muitas alterações para ir ao estúdio. E assim foi com os álbuns durante a década de 80. O Music for the Masses foi também nesse processo, em que quando chegou ao estúdio, pouca coisa precisou ser mexida. No caso de Violator, o álbum ele acabou sendo concebido para dar maior liberdade em estúdio para a concepção do álbum. E isso acabou funcionando bem, principalmente numa das músicas de maior sucesso desse álbum, que é Enjoying the Silence, que ela veio apenas com uma base de órgão, né, de teclado, e a voz do vocalista do grupo. Nos estúdios é que entrou o conhecidíssimo solo de guitarra dedilhada, que percorre ali a introdução da música em partes da música, dando toda uma pegada. E a música Enjoying the Silence também ela era mais lenta. Então, a maior abertura no processo de concepção do disco deixou esse álbum melhor. Não que seja tão superior como Music for the Masses, A Broken Frame e outros álbuns de sucesso do Depeche Mode. Mas, em termos comerciais, de vendagem, de aceitação de público, e o quanto que esse álbum ainda se torna muito atual nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, o Violator, ele se manteve atualíssimo. Onde que esse álbum foi gravado? Em 2 lugares. Né? No estúdio Logic, em Milão, na Itália, e no estúdio Puck, na Dinamarca, onde boa parte do álbum foi gravada. Vou até deixar imagens aqui de fotos da Depeche Mode lá no estúdio Puck, na Dinamarca. Foi ali que foi concebido, foi gravado, foi montado, mixado este álbum. O álbum Violator, ao todo, vendeu 13 milhões e meio de cópias à época do seu lançamento, continuando tendo vendagens estrondosas até os dias de hoje. Ela já teve vários relançamentos, teve uma edição deluxe de CD e DVD com os clipes e um mini documentário de meia hora explicando a concepção do Violator. Isso. E ali conta com CD e o DVD e tudo mais, né? E foi lançado de forma deluxe. Foi lançado um LP também, deluxe. Bonito pra caramba, difícil de achar. Apesar da grandiosa vendagem deste álbum, é um dos álbuns que você tem dificuldade de achar ele em um valor bom para o comprador. É ótimo para o vendedor, mas ruim para o comprador. Geralmente é um álbum caro. A minha edição mesmo, eu consegui meio que a fósseis, de tanto querer achar um Violator em boas condições, eu acabei pegando esse mesmo com Ringware. Só que o disco tá maravilhosamente lindo. Sem nenhum estalo, sem nenhum ruído a mais do que a melodia. Então, perfeito. Sobre as músicas. 4 delas se tornaram singles, como eu falei no início do vídeo. E quais canções que se tornaram singles? Primeira de todas elas foi Personal Jesus. Ela foi lançada em 29 de agosto de 1989. E foi essa música de trabalho ao longo daquele segundo semestre do ano de 89, enquanto a banda gravava o Violator. Para vocês terem uma ideia, Violator foi gravado entre maio e dezembro daquele ano. E Personal Jesus já chegou conquistando o público, né, do mundo e das rádios FM afora, né? O Personal Jesus tem uma influência de uma entrevista da Priscilla Presley que dizia que o Elvis era como se fosse o Jesus pessoal dela. Daí, a pontezinha, o link para fazer essa música
que tinha um tanto de um culto narcisista, né? Mostrando os nossos ídolos e o que cada um pode ser o seu Jesus Cristo pessoal. Bom, qual foi a segunda canção que virou single? Enjoy the Silence. Enjoy the Silence foi lançado em 5 de fevereiro de 1990 e arrastou multidões. Tanto que na apresentação do lançamento deste álbum, no pré-lançamento do álbum, em março de 1990, com o sucesso dessas duas canções, uma sessão de autógrafos quase terminou em confusão em Los Angeles, tornando ali um caso assim que era a gravadora, o pessoal do staff pensava que ali num shopping seria mais ou menos ali cerca de 1.000 pessoas, tranquilo, dava para uma noite de autógrafos, mas acabaram estimado cerca de 17 mil pessoas para tirar fotos, receber autógrafos dos integrantes da Depeche Mode, e o evento precisou ser cancelado assim que começou, gerando uma certa confusão, mas mostrando o quanto que foi impactante, pelo menos 2 das canções antes do disco ser lançado de fato. Policy of Truth, 7 de maio de 1990, é a terceira canção, o terceiro single de trabalho deste álbum. E por fim, World in My Eyes, 17 de setembro de 1990. Este álbum, ele é considerado como, digamos, a mãe de todos os discos de música eletrônica e dançante ao longo dos anos 90. A Depeche Mode, que já tinha o seu público focado nas pistas de dança, aumentou ainda mais, se tornando figura carimbada nas picapes dos DJs das danceterias dos anos 90, 2000, até os dias de hoje ainda. As músicas do Depeche Mode ainda figuram sampleadas nas experimentações de DJs. Tamanha é a atualidade deste álbum e o tamanho impacto e importância desse álbum para a música pop, para a música eletrônica. As canções. Bom, World in My Eyes, ela é uma letra positiva, onde o amor, o sexo e o prazer são indicados como coisas boas. É aquela questão daquilo que muitos entendem como perniciosidade, luxúria. Aqui a letra aborda que o viver pelo prazer é uma coisa boa. E isso é o foco da letra de World in My Eyes. Sweetest Perfection, que é a segunda música, trata da dependência destrutiva de alguém. Ou seja, dos relacionamentos tóxicos. De eu entregar a minha vida a alguém e achar que isso é tudo, que sem a pessoa eu não sou nada. É mais ou menos isso que trata a letra de Sweetest Perfection. Personal Jesus, expliquei ainda há pouco, né? Ela fala sobre a idolatria a alguém ou sobre alguém, né? Sobre o seu Jesus pessoal. Grande sucesso da Depeche Mode. Hello, trata do sentimento de culpa, no viés cristão do pecado. É uma crítica à ideia da culpa com pecado mortal. É essa crítica que tem na música Hello. E o quanto que esse sentimento de culpa pode impedir o fluxo da vida da pessoa, tornando-a refém de totens e tabus da sociedade. Waiting for Night trata da mistura dos sentimentos de esperança e desesperança. A dubiedade, a dualidade entre as coisas boas e ruins, sobre ao mesmo tempo você ter esperança em algo e perder a esperança naquilo num estalar de dedos. Aí vem o lado B, né? Tem uma introdução e aí vem Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, ela é uma letra que possui algumas versões, né? Muitos entendem que é para você experimentar o silêncio, pensar e refletir introspectivamente para si. Esse é um entendimento. Um outro entendimento de Enjoy the Silence é experimentar o silêncio enquanto dependência química.
sobre o efeito de algum entorpecente pesado, que é aqueles centésimos de segundo de silêncio entre seu estado normal e o seu estado alterado pelo uso de um entorpecente. Essa também é uma leitura de Enjoying the Silence. E também é o silêncio para elevar sentimentos. Enjoying the Silence é uma das músicas de maior sucesso da música pop e ela é recheada de sentidos e significâncias que os integrantes da banda resolvem deixar em segredo. Policy of Truth, que também foi um single deste disco, fala sobre o quanto é difícil conseguir o perdão quando se erra. Ou seja, e olha que essa música aqui, ela trata de um tema que nos dias de hoje é muito atual. Porque a pessoa comete um pequeno vacilo, fala algo equivocadamente e já é condenada nas redes sociais, né, nesse grandíssimo hospício que são as redes sociais. E o termo do momento, né, é o cancelamento, em que você comete algum equívoco ou as pessoas entendem que você errou, mas você não entende que errou. Que aquilo para muitos é algo correto, mas para outros não, e esses outros vão te julgar e te condenar, né? Pessoas descoladas que te julgam e te condenam. E Policy of Truth mostra essa vertente do você errar sem saber que está errando e ser julgado por algo que você não vê como algo que tem errado. Um tema à frente dos anos 90, ali do finalzinho da década de 80, início dos anos 90, né? O Violator é do iniciozinho de 90. E esse tema muito legal. Blues Dreams. Fala sobre, que é a próxima canção, né? Fala sobre admirar uma garota se vestindo e fazendo o mundo dar voltas. É uma temática que nos dias de hoje já não seria tão aceita. Fala sobre o olhar masculino sobre o corpo da mulher, objetificando-a, sendo apenas um belo corpo, que tem que ser admirado por esse corpo nu, que está trocando de roupa, que está mudando e enlouquecendo a mente masculina. É mais ou menos essa a levada de Blue Dress. Bom, e aí a última canção, Clean, que fala sobre o estar limpo. Sobre estar limpo, será que de corpo, de alma? Enfim. Também é uma música que deixa a interpretação livre, igual a Enjoying the Silence. Que limpeza que está se falando? Será que é a limpeza de não estar usando drogas? De não consumir álcool? De estar limpo do fanatismo religioso, político? Será que está limpo plenamente para poder viver a vida? Ou não é uma limpeza de acordo com os conceitos de sociedade, mas estar limpo de si próprio e viver para si? Bom, a música, essa, que fecha o álbum, fica em aberto. O álbum tem ali... tem 2 interlúdios no seu disco, né? Enjoying the Silence, por exemplo, no vinil, ele tem um interlúdio. Claro que a versão em rádio não toca, né, esse interlúdio. E falando em Enjoying the Silence, né, que é uma das mais importantes músicas desse álbum, o clipe dele é espetacular. Eu recomendo que assistam, eu vou até deixar projetado aqui, como dica, o clipe de Enjoying the Silence, para vocês entenderem qual é a ideia do clipe, e aí vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês. A analogia com o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, ela é muito legal. Esse clipe em especial, ele foi gravado em vários pontos da Europa. Ele foi gravado na França, em Portugal, na Escócia, usando locações pontuais, tornando o cenário muito interessante, em que o personagem principal no vídeo, ele fica guardando a flor da virtude do ego. E aí, vocês podem interpretar a música Enjoying the Silence da melhor forma possível. Sobre resultados comerciais de Violator. Violator, ele foi um grande sucesso de vendas no mundo. Ele figurou no primeiro lugar nas paradas de sucesso em vários países, como a Bélgica, a Espanha, a França. Em segundo lugar, na Suíça e no Reino Unido, na UK Charts.
No ano de 2017, o álbum ainda figurava em 22º lugar na Billboard Electronic Albums dos Estados Unidos. Em 2017, o álbum de 1991. Para vocês terem uma ideia do quanto que esse álbum foi importante para a música eletrônica. Violator ficou no top 10 da Billboard 200 nos Estados Unidos e se credenciou como o maior sucesso da música eletrônica no mundo, firmando a Depeche Mode nesse segmento do electropop, né, da dance music. Nos anos 80, o Depeche Mode tinha uma sonoridade muito do post-punk, new wave, synth pop. Nos anos 90, ele firma uma trilha sólida de sucesso com fãs pelo mundo inteiro no electropop. O Depeche Mode, se eu não me engano, acho que foi em 2018, 2017, fez uma série de shows aqui no Brasil e foi ensandecidamente o público. Assim, teve um dos shows que foi em São Paulo, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E o público foi lá e mostrou toda força que ainda canções como Personal Jesus e Enjoy the Silence ainda tem. Bom, galera, este aqui foi o aniversariante do mês, álbum lançado em 19 de março de 1990, Violator, um senhor álbum, um dos clássicos da música no mundo. Aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil, desejando que vocês continuem com saúde, bem e em paz. Música sempre, o tempo todo e em qualquer lugar. E experimente o silêncio com Depeche Mode. Um abraço, galera.